Olá, turma! A nossa aula de hoje é sobre a segunda lei da termodinâmica. Eu me chamo Isabela Carvalho e sou residente de Física. Vamos lá. A introdução. O rendimento de uma máquina térmica é definido pela fração do calor recebido da fonte quente que é usada para a realização de trabalho. Aqui temos que o rendimento, coeficiente de rendimento, é esse Nzinho aqui, igual a T, que é o trabalho, Q1, logo o coeficiente de rendimento será igual a Q1 menos Q2, dividido por Q1, ou seja, será igual a 1 menos o módulo de Q2 sobre o módulo de Q1. Bom, na prática, isso é impossível, pois a energia térmica de QA somente sai da fonte quente devido à existência da fonte fria. Lembremos que o calor e a energia térmica em trânsito que se transfere espontaneamente de um local de maior temperatura para outro de menor temperatura. Dessa impossibilidade surgiu o enunciado de Kelvin-Planck para a segunda lei da termodinâmica. É importante observar que a máquina térmica ideal seria aquela que tivesse um rendimento de 100%, ou seja, N igual a 1. Para que isso se concretizasse, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria deveria ser nula, ou seja, QB igual a zero. É impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida de uma fonte quente. O fato de a energia térmica fluir da fonte quente para a fonte fria levou Rudolf Emanuel Clausius, físico alemão que viveu em 1822 a 1888, a enunciar essa segunda lei da termodinâmica da seguinte forma: é impossível que uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, conduza calor de um sistema para outro, que esteja a uma temperatura maior. A consequência imediata desse enunciado é que o calor só pode passar de um sistema de menor temperatura para outro de maior temperatura se um agente externo realizar um trabalho sobre esse sistema, como nas máquinas frigoríficas, por exemplo. Aqui eu trouxe essa breve explicação. Aqui temos que uma máquina térmica teórica opera entre duas fontes de calor, executando o ciclo de Carnot. A fonte fria encontra-se a temperatura de 127 graus Celsius e a fonte quente a 427 graus Celsius. Qual o rendimento teórico dessa máquina? Bom, primeiramente, a gente vai fazer o quê? Levando em consideração a máquina térmica de Carnot, temos que o correto é primeiro transformar as temperaturas de Celsius para Kelvin, da seguinte maneira. Temos que TB é igual a 127 graus Celsius, transformando em graus Kelvin, temos que é 400 graus Kelvin. Em TA, temos que 427 graus Celsius para 700 graus Kelvin. O rendimento de uma máquina que executa o ciclo de Carnot é dado por coeficiente de rendimento igual ao módulo de Q1 menos o módulo de Q2 dividido pelo módulo de Q1, que é igual a 1 menos o módulo de Q2 dividido pelo módulo de Q1, ou também como módulo de TB ou módulo de TA, onde TA ou Q1 é a temperatura absoluta da fonte, que é TB ou Q2, é da fonte fria. Bom, TA ela é a temperatura da fonte quente e TB da fonte fria. Sabemos que TB é igual a 127 graus Celsius e TA igual a 427 graus Celsius. Transformando para Fahrenheit, para Kelvin, teremos que
127 graus Celsius será igual a 400 graus Kelvin. E 427 graus Celsius será igual a 700 graus Kelvin. Substituindo na equação do rendimento, teremos que N é igual a 1 menos 400 dividido por 700. Logo, N será igual a 3 dividido por 7, aproximadamente 43%. Segunda questão. O princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que: letra A. Sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja de 100%. Letra B. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Letra C. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Letra D. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Letra E. Somente uma fonte fria, mantida sempre a 0 graus Celsius, seria possível a uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. A alternativa correta seria a letra D. Por quê? Porque qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. A terceira questão, temos que uma bomba de calor que não utilize trabalho externo para transferir calor da fonte fria para a fonte quente é uma bomba de calor possível? Bom, não. Por quê? Porque a fonte quente e a fonte fria do motor não seria possível. Porque essa bomba de calor ela não seria possível, pois violaria a segunda lei da termodinâmica. Sabemos que para um motor, bomba de calor ou refrigerador serem possíveis, os três termos W, QL e QW devem ser diferentes de zero. Além disso, essa bomba de calor violaria também a lei zero da termodinâmica, que diz: o calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio.